Vamos para o segundo vídeo, né, do anticolonialismo, né, então essa valorização da identidade cultural dos grupos étnicos. Então, por isso o movimento de subverter o valor negativo é tido como revitalizar a cultura local, em oposição à global. Né? Então, a identidade cultural. Dentre esses antropólogos, alguns radicais, chamados pós-coloniais, que propõem inclusive descartar o conceito de cultura, porque, segundo eles, esse conceito explica a diversidade humana, certo? Porém, apenas para justificar o extermínio ou um mecanismo traiçoeiro de manutenção da desigualdade entre os povos. Então, a crítica é que essa diversidade humana é vista a partir do ponto de vista europeu, o branco superior. Esse mecanismo funciona pelo incentivo ao retorno e à manutenção da cultura local, preponderantemente agrária, a fim de que os países permaneçam subdesenvolvidos em relação aos países centrais. Então, segundo esses pós-coloniais, esses antropólogos radicais, muitas vezes a cultura é imposta e acaba incentivando a, a uma cultura agrária subdesenvolvida. Então, eles são bastante críticos na construção dessa identidade cultural. Aqui nós temos aqui vários tipos de comida, cada identidade cultural tem a sua própria culinária. Um aspecto central dessa crítica à antropologia é a noção de progresso, que é considerado o padrão europeu ou estadunidense, ou norte-americano. Então, segundo aí alguns antropólogos, as sociedades primitivas eram sociedades de abundância, porque elas não seriam capitalistas. Então, nessas sociedades primitivas, entre aspas, de abundância, as pessoas trabalham em média 4 horas por semana e ninguém passa fome. Então, o caso clássico aqui no Brasil, você podia falar de África, de Índia, de várias partes do mundo. Mas vamos falar do Brasil. Os indígenas, por exemplo, quando os portugueses chegaram aqui, eles não eram preguiçosos. Eles só precisavam trabalhar, só caçar, caçar, trazer o animal, e aí o animal era preparado para comida. Então, não precisava de trabalhar o dia inteiro. A floresta era um grande shopping, onde tinha tudo ali, sem precisar trabalhar. Na Europa, o clima frio, então é preciso trabalhar na primavera, no verão, porque no inverno vem a neve. Então, essas sociedades primitivas eram de abundância, não se passava fome. Com o capitalismo, trabalha-se em torno de 40 horas por semana e muita gente passa fome. Então, a crítica à noção de progresso, a crença de que só existir um progresso, está baseado no etnocentrismo. Então, a ideia de progresso é uma ideia muitas vezes europeia, Eu só vou atingir o progresso se eu trabalhar, ficar rico, ter dinheiro, ter poder, Então, essa noção de progresso tem muito a ver com o etnocentrismo, Lembrando que o etnocentrismo é aquela ideia que a minha cultura é melhor do que as outras. Então, esses autores do pós-colonialismo são, na maioria das ex-colônias britânicas, entre elas aí a Índia, principalmente, onde se desenvolve uma teoria cultural considerada a mais importante da atualidade. Tal corrente teórica é também chamada, especialmente na Inglaterra, de estudos culturais, porque pratica multidisciplinariedade, especialmente relações entre literatura e antropologia.
mas também psicologia, ecologia, filosofia e sociologia. Então, finalizando, né, essas teorias pós-coloniais, né, do anticolonialismo, né, buscam romper a narrativa eurocêntrica. Né? Então, busca-se uma identidade cultural não a partir do ponto de vista europeu, mas cada um, né, buscando a sua identidade, o seu grupo étnico.